Oi pessoal, eu tô de volta para conversar mais um pouco com vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer os quase 5.000 pedidos de amizade no meu Face. Não sei se vocês sabem, o Face tem um limite de 5.000 amigos por perfil. Por isso eu criei a página Fernanda Cevaroli Comenta. Vai lá, curte a página, vocês vão poder me acompanhar, comentar, pedir algum vídeo e a gente vai caminhando. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer e incentivar nessa luta a Nanda Dias Pirce, a Tainara Brito e a Melissa Ribeiro Pérez, que comentaram sobre esse assunto que a gente vai falar, né? Depressão, ansiedade, pânico. Então eu dedico esse vídeo a elas e gostaria que elas me ajudassem a compartilhar e também pedissem mais vídeos, a gente pudesse conversar. Como eu já disse, eu já sofri desses problemas, então eu falo com alguma propriedade porque eu já avancei no tratamento, né? Muitas pessoas não são a favor dos tratamentos com remédios, mas eu optei pelo tratamento com remédio, tenho a minha religião e através da força de vontade eu fui passando por esses momentos e fui vencendo. Hoje eu convivo com uma pessoa extremamente ansiosa, que é minha mãe, mas ela tem um pouco de restrição, ela não aceita algumas mudanças, então ela vive assim muito ansiosa, com muitos problemas que eu observo que eu também tinha e como a gente vai vencendo. Eu quero falar hoje do pânico. É uma coisa que a minha mãe não tem, graças a Deus, mas que eu tive de uma forma assim bem extrema. Como vencer o pânico? Primeiro, conhecendo a si mesmo, conversando com o seu médico, se há necessidade de alguma medicação, terapia, seguindo a sua religião, mas primeiro se aceitando. A questão do pânico começou por um problema e a gente tem mania de sempre atribuir os problemas aos outros, às outras coisas. Eu comecei a vencer isso em mim quando eu assumi para mim a responsabilidade. É claro que o outro, outras coisas influenciam nos nossos problemas do dia a dia, numa crise de pânico, numa crise mais intensa ou menor. Mas se você não olhar para si mesma e saber que você tem uma parcela de culpa e assumir essa parcela de culpa, esse pânico te domina. No caso, me dominou ao passo de eu não conseguir ouvir a palavra vamos sair. Se alguém viesse me convidar para sair, eu já estava escondida atrás do sofá ou deitada na cama chorando desesperadamente. Eu não queria contato com o mundo exterior. Depois de um tempo eu comecei a sair, aí era só ver gente, era só estar no meio de um lugar movimentado. Eu começava a passar mal, tinha que voltar para casa, estava sempre acompanhada. Nessa época, inclusive, eu quase perdi minha faculdade, porque foram 2 anos de luta e eu não conseguia ir à faculdade. Quando eu comecei a ir na faculdade, entrar na sala de aula, começavam a surgir umas manchas vermelhas assim por todo o corpo e eu começava a coçar e as manchas não paravam de surgir. E eu lembro que um dia, sempre que acontecia isso, eu voltava correndo para casa e eu já estava andando sozinha. Quando era muito pesada, aí eu tinha que ligar para alguém e ficava paralisada onde eu estava. Numa desses momentos, uma professora me ficou apavorada com aquilo e tal. Eu precisava apresentar um trabalho, falei, deixa eu só apresentar o trabalho que eu vou embora. E eu chegava em casa, as manchas sumiam. Então era uma coisa da minha cabeça. Então até eu me convencer que aquilo não fazia parte de nada patológico, né, de nada físico, foi muito difícil. Porque aí você começa a se ferir, porque coça, você começa a ter vergonha de estar perto das pessoas, porque aquilo vai aparecendo, parece que é alguma coisa contagiosa. Mas a conscientização, primeiro nossa, interior, de que aquilo está sendo motivado por você e não pelo outro, já ajuda muito. No início do meu processo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu atribuía toda aquela situação a um gatilho, porque é explicado pela ciência que a patologia existe e acontece uma coisa que é chamada de gatilho, aquela situação que é a pior, que faz tudo começar. Aí como você está impactado, você está nervoso, aquela situação é o carro-chefe. Né? Se tiver uma pessoa envolvida, então tudo é culpa daquela pessoa, ela que me fez ficar assim, eu tô assim por causa dela, aí vai te criando uma mágoa, um ódio, aquela tristeza aumenta. E aí eu percebi
com o tempo que a culpa não era daquela pessoa, daquele momento, como na ciência diz, aquele gatilho. Aquilo só incentivou a aflorar uma coisa que já estava dentro de mim. Né? Por exemplo, eu sou o que os americanos chamam de workaholic. Eu adoro trabalhar, eu trabalho muito. Se deixar, minha filha, eu fico 24 horas ligadona. Também tive que aprender a lidar com isso, para isso não me prejudicar, não criar uma estafa, um estresse, uma situação de ansiedade muito crítica. Ou seja, com o passar dos anos, eu tive que aprender a me conhecer. Aquilo que influenciava a minha ansiedade, as minhas compulsões, porque também acontece. E essa ainda tá difícil de vencer, porque eu adoro roupa, adoro sapato. Então, quando você tá muito nervoso, você já ouviu o pessoal na mídia, você tá nervoso, você tá triste, vai pro shopping, vai comprar. Mas quem é ansioso, quem é compulsivo, isso é perigoso, porque aí você gasta o que tem, o que não tem, etc, etc e tal. Então a questão do controle parece simples eu falando aqui. Ah, gente, é só se controlar. É só você se conhecer e tudo passa. Mentira. Eu já faço esse tratamento há quase 20 anos. Ou já tem 20 anos. Não, quase 20 anos. E já tive recaídas. Hoje eu tenho momentos que eu reconheço que vou perder o controle e aí eu me seguro. Não que eu não perca o controle, porque eu sou extremamente nervosa, então eu explodo. Não sempre. Muito menos vezes do que antigamente. Antigamente acontecia isso daqui para eu virar um traste nervoso, um monstro brigando com todo mundo, fazendo falta de educação, entendeu? Tem pessoas que hoje nem olham na minha cara porque eu sei, era extremamente chata e algumas coisas continuam. Então o que eu precisei aprender? Observar que as pessoas nunca farão as mesmas coisas que eu, ou do jeito que eu quero que elas façam. Porque elas são elas e eu sou eu. Outra coisa, eu nunca vou conseguir trabalhar as 24 horas do meu dia, nem ser perfeita, nem ser ultra mega power boa naquilo que eu faço. Eu sou ser humano, como vocês são, como todos são, e nós temos limitações. Então sempre que vai subindo pra minha cabeça, opa, pé no chão, senão você enlouquece, daqui a pouco você tá com 10 empregos, louca, psicopata. Então, gente, é um passo de cada vez. É você aprender a parar quando o bicho tá pegando, olhar pra dentro de você e falar, opa, tem alguma coisa errada. Não é simples, não é legal, porque às vezes você quer fazer, porque é mais forte que você, mas é necessário. Por exemplo, antes eu entrava numa loja e tudo que eu via, eu ia comprando. Aí eu chegava em casa, as coisas sem nenhuma utilidade, juntando lixo, né? Foi difícil. Hoje eu entro numa loja, ai, que pregador de cabelo lindo, eu vou levar. Caminhando para o caixa, eu já penso assim, nossa, na minha casa eu devo ter uns 20, se não iguais, muito parecidos com esse. Então pra que eu vou levar isso? Aí eu devolvo e venho para casa feliz. Às vezes compro uma balinha para ter aquela impressão, né, na minha mente, eu comprei. É fácil? Não, tem vezes que eu acabo comprando alguma coisa e tal. Mas a iniciativa parte de mim. Não partiu de outra pessoa. Apesar de muitas vezes parentes, amigos, para que você vai comprar isso? Você já tem aquela assim, esse assado. Não, eu quero, pronto, acabou. Vou me virar do avesso, pago, é isso que eu quero. Então é isso que eu quero, o imperativo dentro de uma pessoa ansiosa corrompe algumas leis ou alguns parâmetros sociais. As pessoas não entendem que aquilo às vezes é muito mais forte do que a gente, que é uma luta constante com o seu interior para se libertar. Então vamos nos libertar nos conhecendo. Se você está trabalhando demais, dá uma parada, respira. Eu tive uma pessoa na minha vida que a gente teve uns problemas, mas uma coisa que ela me ensinou foi parar, respirar, descansar. Nada é tão urgente que não possa esperar 10, 15 minutos ou até o outro dia. Para que você vai se matar se você ainda tem um tempo? Além disso, a questão do pânico já é mais complicada. Mas a gente também consegue. Por exemplo, eu fiquei com medo de gente, eu não podia ver gente, eu não atendia telefone, eu não queria ver ninguém. Então um dia eu parei,
E aí eu me senti extremamente sozinha, abandonada. E um dia eu parei e pensei, né? Acho que falta a gente pensar, porque na hora fica aquele turbilhão na sua cabeça, incomodando. Eu parei e pensei e falei assim, poxa, eu me sinto tão triste, tão sozinha. E quando as pessoas chegam perto de mim, eu passo mal. Ou eu não quero recebê-las, ou eu não quero ficar perto delas. É contraditório. Então eu fui entendendo que não era medo das pessoas, que era uma coisa dentro da minha cabeça que estava me dificultando aceitar o que era realidade. Por exemplo, outra coisa que me incomodava bastante, se alguma coisa mudasse na minha vida, por exemplo, vou ter que mudar de casa, vou ter que mudar o material que eu estou estudando para escrever alguma coisa. Nossa, eu passava mal, eu ficava dias de cama, eu desesperava. Agora eu te pergunto uma coisa, a vida da gente muda a todo tempo, né? Nós temos a nossa rotina, mas na verdade nenhum dia é igual ao outro, graças a Deus. Eu precisei entender isso e foi muito difícil. Quando eu entendi, minha vida ficou muito mais leve. Porque antes eu tinha crises por coisas simples que mudassem. Se mudasse um controle remoto de lugar na minha casa, ele fica aqui normalmente. Aí eu cheguei em casa, ele estava aqui, não. Eu morria, eu brigava, me estressava. Hoje não. Foi fácil? Não. É uma experiência de luta e de conhecimento, autoconhecimento. E conversar, saber que outras pessoas têm a mesma reação que você, é o essencial para dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo? Contem comigo, até a próxima. Obrigada, pessoal.